Bom dia. Muitas caras conhecidas, algumas nem tanto. Muitas pessoas já ouviram boa parte do que eu falo hoje, outras nem tanto, outras nunca ouviram. Então, basicamente, quando me chamaram para dar esse simpósio aqui, eu aproveitei o momento para tentar fazer um overview, de fato, do que a gente já fez, o que a gente não completou e deve completar, e ainda o que está por vir pela frente. O CTC vai entrar numa nova fase, em breve, né, com a renovação. Alguns focos serão priorizados, outros depriorizados. Então, é um momento, inclusive, talvez, para a gente, se for o caso, discutir aqui novas colaborações, novas estratégias, novos experimentos, por que não novas tecnologias, tá? Então, apesar do título bem singelo, né, as aplicações e os resultados que estudos proteômicos trouxeram para a gente nesses últimos anos aqui dentro do CTC. Tá? Um breve en passant do que a gente discute hoje. Peço até já de antemão desculpa pela mistura em português e inglês, mas o que eu vou tentar mostrar é como a gente tenta atacar os problemas biológicos pensando com uma mente proteômica, né, que é o primeiro tópico, e eu vou depois mostrar alguns exemplos aplicados. Então, apesar da distribuição aqui não ser proporcional, basicamente a metade a gente discute estratégia e o resto, a outra metade, a gente mostra como a gente utilizou essas estratégias. Tá? Então, a gente fala um pouquinho sobre como pensar em termos proteômicos, e a gente tem 3 temas principais aqui que a gente discute hoje. Eles foram escolhidos simplesmente pelo fato de já existirem publicações, uma história sólida descrita, outros grandes experimentos estão por vir por aí, se Deus quiser, portanto, não se restrinja só a isso. Então, nós vamos contar um pouquinho da história dos efeitos de alquilfosfolipídios na morte celular em leucemia. Essa história já tem alguns anos, é um projeto em colaboração com o grupo do professor Rego. Temos alguns estudos já completados em termos de análise proteômica da transição epitélio-mesenquimal, estudos principalmente em colaboração com o grupo do professor Dimas. E temos também um foco de pesquisa que já vem de longa data, que é a análise de câncer de ovário. É um câncer epitelial, mas passa por vários processos, como, por exemplo, a EMT. Então, a gente continua investindo bastante nisso, principalmente por causa de uma excelente colaboração com o nosso departamento de ginecologia e obstetrícia aqui da faculdade. De novo, como é um overview, muitos já viram esse slide, mas sempre vale a pena trazer ele de novo para introduzir o nosso problema. Tá? Todos vocês sabem que o dogma central da biologia molecular caiu faz algum tempo, porque ele dizia que a gente tem um material genético super estável, chamado DNA, que se replica durante a divisão celular. A partir daí, quando a gente quer executar um programa dentro da célula, a gente ativa vias de transcrição em que os genes são transcritos, se produz RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é o modelo para que a gente produza as proteínas que vão funcionar no nosso organismo. Muito simples, direto, sem grandes segredos, há 30 anos atrás. Né? Hoje em dia, a gente já aprendeu que a gente tem várias ramificações, várias divergências desse modelo, e, principalmente, a complexidade não se restringe a isso. Sem dúvida nenhuma, a gente já descobriu que boa parte do nosso DNA, no final das contas, veio de vírus ao longo da evolução e que existem possibilidades de transformar RNA em DNA. Ou seja, a gente pode ainda alterar o nosso material genético constantemente. A gente descobriu que o RNA mensageiro não é uma molécula tão simples e estável assim, que uma determinada sequência produz uma cadeia de proteínas. Ela pode sofrer splicing, ela tem todo o processo de regulação para ser utilizada nas etapas seguintes.
A gente sabe que, portanto, se eu não tenho só uma molécula de RNA mensageiro para um gene, eu posso ter algumas proteínas para o mesmo gene. Portanto, os 23, 24, 25 mil genes que a gente tem no nosso genoma não significa 23, 24, 25 mil proteínas, e sim ordens de magnitude talvez maiores que isso. É exponencial, no final das contas, o número de proteínas que a gente pode ter. Devemos saber, e a gente tem uma historinha interessante a respeito disso, que o que existe em termos de RNA mensageiro não obrigatoriamente existe em termos de proteína. Portanto, o transcriptoma não obrigatoriamente reflete o proteoma, principalmente pelo fato de a gente ter moléculas inibidoras da produção de proteína, os microRNAs. Um pouquinho mais de complexidade, após a proteína ser traduzida, ela ainda sofre modificações, e muitas. Existem no mínimo 200, para não dizer 500 modificações pós-traducionais cadastradas, catalogadas. São pequenas alterações químicas que podem ser de clivagem, de adição de grupos, de alteração de aminoácidos, que gera uma diversidade bastante grande em cima de tudo isso. Mais recentemente, muito foco em cima de epigenética, mecanismos de controle de todo esse processo de transformar um DNA em uma proteína, passando por todas essas etapas. A gente sabe o papel super importante de RNAs não codificadores, que alteram completamente o programa fenotípico da célula, né? Em termos principalmente de proteínas, porque eles não são genes, mas eles regulam genes. Então, o programa é alterado. E aqui tem um belo paper para mostrar que, de fato, a gente precisa olhar de vários ângulos para se entender molecularmente a célula como funciona. A expressão do RNA correlaciona com a expressão de proteínas, né? Então, esse é um paper de 2015, e essa pergunta ela vem sendo feita ao longo das duas últimas décadas, pelo menos, principalmente quando se desenvolveu a plataforma proteômica, e a conclusão é que, destacada em amarelo, enquanto a correlação entre RNA e proteína é pobre, existe alguns modelos, né, que podem computar esse processo de degradação e síntese e mostrar que, no final das contas, a coisa é um pouco correlata. Tá? Existe um estudo que a gente mesmo fez há um bom tempo atrás sobre células mesenquimais, que mostrava quase que um jogar de moeda para saber se é cara ou coroa, se correlaciona ou não correlaciona o nível de expressão de RNA e de proteína. A gente ficou com um nível de correlação de 50%. Tá? Mas, de novo, entendendo, e principalmente com tecnologia mais moderna, você consegue fazer o rastreamento desses níveis de expressão e mostrar que, sim, parte correlaciona e, de fato, parte não correlaciona. E, se não correlaciona, tem alguma coisa influenciando nisso. Está aqui um excelente modelo. E a primeira e clássica definição é que a gente não pode olhar no mesmo espaço de tempo para uma expressão gênica e para uma expressão proteica, porque as coisas têm um lag, né? Tem uma diferença temporal aí para funcionar. Tá? Aqui é o nível de expressão dessa proteína CAPN2. Então, em azul, o nível de expressão gênica, e em verde, o nível de expressão proteica. Primeira coisa que é óbvia é que, de fato, o pico de expressão gênica acontece aqui em... esqueci o termo aqui do HPF, mas faz de conta que isso é horas, tá? Tá aqui, isso deve acontecer menos de 20 horas, ou 10 horas, ou coisa parecida, enquanto o pico de expressão proteica acontece lá na frente, tá? Se a gente analisar aqui, nesse ponto, tanto o proteoma quanto o transcriptoma, talvez a gente não pegue a melhor alteração. Se a gente analisar aqui, a gente, pior ainda, vai perceber que o nível de expressão gênica está diminuindo em frente a um nível de expressão proteica aumentando. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente está olhando para essas assinaturas moleculares, alterações. E aqui alguns outros exemplos. Olha que interessante. Spark, uma proteína secretada, tem uma correlação muito boa, DND1, uma correlação muito boa, e outras que não se correlacionam tão bem, ou que não se correlacionam absolutamente, certo? Isso é biologia. A gente tem que entender. A gente não pode só considerar tudo como unânime e definitivo, né?
Dito isso, quando a gente olha especificamente para a proteína, a gente tem outras coisas a se considerar. As proteínas, elas têm propriedades químicas e físicas bem distintas. Então a gente separa essas duas propriedades, primeiro para conseguir entendê-las e analisá-las, e segundo, para não fornecer conclusões que os resultados não podem de fato te dar. Um olhar superficial. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Olhando principalmente para as propriedades físicas, a gente sabe que as proteínas têm uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária não é obrigatoriamente rígida, definitiva, travada. A gente tem um belo exemplo de uma doença causada por alteração de estrutura terciária de proteína, chamada de prion disease. Pequenas alterações causam grandes estragos. Portanto, é uma propriedade variável. A gente considera ela estável, mas ela é variável. A sequência primária de aminoácidos também não é tão estável, porque as modificações pós-traducionais podem alterá-las. A sequência secundária, no meio do caminho, são as alfas-hélices, folhas betas, que subdividem aí a hierarquia de estrutura. Tá? E a massa da proteína. A gente lembra que qualquer alteração molecular altera a massa. E quando a gente, daqui a pouco, estiver falando de espectrometrias de massa, que basicamente a gente usa só a massa para definir o que é o que, qualquer alteração desse tipo deve, de fato, influenciar. Além disso, a gente tem que olhar para as propriedades químicas. Primeiro porque as proteínas têm localização distinta na célula. Elas têm endereço. Elas são produzidas para ir para um determinado endereço. E, às vezes, elas caem no endereço errado. Ou são levadas para o endereço errado, ou não para o endereço ideal. Vamos dizer que em uma doença é muito comum a gente ver proteína indo para lugar diferente. Lembrando que as proteínas fazem interações. Se a gente tem uma proteína num lugar diferente, a gente deve esperar que as interações que essa proteína está fazendo num lugar diferente são diferentes daquelas que ela faz no lugar natural dela. A gente tem programas de expressão para cada tecido. A gente tem as modificações, a gente tem o ciclo celular, tudo isso coordenando o conjunto de proteínas que a gente tem. Então, de antemão, se a gente há 15 anos, 20 anos atrás mostrasse um slide desse aqui e falasse nós vamos estudar a proteína, todo mundo levantava, saía do anfiteatro e falava vocês são loucos, porque a gente não consegue lidar com essa complexidade. A gente tem o Western blot, é isso que a gente tem. E para por aí. Né? Só que muito impulsionado pelas plataformas genômicas, alguém teve que dar um jeito para que a proteômica acompanhasse com um atraso significativo, mas de alguma forma acompanhasse essa complexidade, porque senão a biologia não avança. Né? E no final das contas, o tanto que se investiu, principalmente em tecnologia, pode trazer para a gente uma afirmação de que, de fato, o estudo proteômico, a abordagem proteômica é uma boa ferramenta para lidar com essa complexidade. Também, de antemão, posso dizer, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que focar na nossa pergunta. Não dá para responder todas as perguntas ao mesmo tempo. Primeiro porque, mesmo que eu fizesse proteômica, genômica, transcriptômica em paralelo, se eu colocar uma simples função temporal na história, a gente já viu que a coisa já não vai ser tão estável assim. Mas dentro das nossas limitações, a gente consegue sim responder algumas perguntas. Tá? Um dos primeiros conceitos que a gente tem que olhar é onde olhar. Tá? Quando eu quero fazer o estudo e entender as diferenças proteômicas de um tumor, de uma célula maligna versus uma célula benigna, eu preciso tentar saber que tipo de proteína eu estou interessado. Existiu um boom, há uns anos atrás, de biomarcadores para câncer, principalmente porque a plataforma evoluiu e acreditavam que muito facilmente conseguiria descobrir novos biomarcadores, como PSA, os CAs da vida, né? os carboidrato antígenes. Então, começou uma corrida para olhar para células de câncer. Mas a gente tem que lembrar que uma célula de câncer, ela está alterada significativamente
que eventualmente proteínas que eram para estar dentro da célula são secretadas, outras que eram secretadas param de ser secretadas, proteínas nucleares podem estar no citoplasma e assim por diante. Então é super importante a gente olhar, sim, para um tumor, para uma microdisseção de câncer, mas eventualmente a gente precisa olhar para o proteoma subcelular disso. E a gente já vai dizer como que a gente pode fazer isso. Tá? Principalmente dentro dos biomarcadores, estamos interessados no que cai na corrente sanguínea, porque é isso que o médico vai usar para diagnóstico. Se não está na corrente sanguínea, se toda vez que eu tivesse que fazer um exame, eu tivesse que fazer uma biópsia de um paciente, a gente não ia chegar muito longe. Então, é sempre interessante olhar para aquelas secreções naturais, né? E aqui a gente tem o suco pancreático, por exemplo, num câncer de pâncreas. A gente tem acitos em diferentes tipos de tumores, que podem ser de ovário, de pulmão. Então, o órgão que envolve o tumor segura líquido secretado por esse tumor e a gente pode usar isso para fazer estudos proteômicos. E sem dúvida nenhuma, o mais interessante, obviamente, seria o sangue. Só que o sangue tem um pequeno detalhe. O sangue ele circula pelo corpo inteiro. Portanto, ele carrega a proteína do corpo inteiro. E as proteínas não costumam vir com uma etiqueta dizendo vim do fígado, vindo do cérebro. As principais proteínas do plasma, as primeiras 2, 3 ordens de magnitude de concentração, vêm do fígado. Depois do fígado, tem um estudo que mostra que vem do cérebro. Depois do cérebro, do pâncreas. Depois do pâncreas, etc, etc. Só que quando a gente quer as proteínas que vêm do tumor, se esse tumor não é significativamente grande e existe um númerozinho mágico de pelo menos 2 centímetros para que comece a ser detectado na circulação, você não detecta. Porque eu estou trabalhando com albumina 60 miligramas por ml, eu estou interessado numa proteína que está a 2 nanogramas. PSA ele circula no diagnóstico a 10 nanogramas, ou seja, nós estamos falando de 9, 10 ordens de magnitude. Não é fácil lidar com tamanha diferença de concentração. Lembrando que para um estudo genômico a concentração é de 1 molécula por célula de DNA, né? Superficialmente falando, desculpe os genômicos aí da plateia. E aqui é o melhor exemplo dessa complexidade. Isso aqui é um estudo feito em vários tecidos de câncer de pâncreas versus doenças como a pancreatite, que é um controle positivo, né? Inflamatória, que serve como controle positivo, olhando para diferentes tecidos ou diferentes amostras biológicas. Quero que vocês prestem atenção só aqui nas setinhas. Um conjunto de proteínas, que provavelmente está difícil de ler aí atrás, mas um conjunto de proteínas tipicamente secretado por uma célula do pâncreas, diminui em concentração no tumor durante a progressão tumoral. Na célula, dentro da célula. Eu olho o tumor e eu vejo que essas proteínas diminuíram a concentração. Só que eu olho para o fluido, para o suco pancreático, essas proteínas aumentaram de concentração. Como você explica uma concentração menor dentro da célula e maior fora da célula? A única explicação plausível para isso é que aumentou a taxa de secreção. De alguma forma a gente está jogando mais proteína para fora, que referencialmente entre uma célula normal e uma célula tumoral aparece proteínas intracelulares menos concentradas. Tá? Então, de fato, é um belo exemplo dessa complexidade dinâmica proteômica. Ok, dito tudo isso, dito várias das nossas limitações, vamos dar uma olhadinha de como a gente pode lidar com tamanha complexidade. Tá? Então, um pouquinho dessas estratégias. Começamos pelo experimento mais simples possível. Eu tenho uma amostra A e uma amostra B. Eu tenho um pool de pacientes A, um pool de pacientes B, um conjunto de células controle A, um conjunto de células estimuladas com alguma coisa B e assim por diante. Eu já passei uma certa informação de que uma das ferramentas, uma das medidas interessantes que a gente usa para estudos proteômicos é a massa. Para isso a gente utiliza espectrômetros de massa. E a gente não vai entrar na espectrometria de massa em si, porque senão isso é uma outra aula completa. Tá? Mas como a gente está com um instrumento que é muito robusto e muito sensível para detectar diferenças de massas, a estratégia mais interessante que vem sendo utilizada nos últimos tempos é simplesmente utilizar marcação isotópica. Como vocês sabem, isótopos são moléculas quimicamente parecidas, mas com
a massa diferente. Então, eu posso, sim, pegar a minha amostra A, marcar com isótopo A, de massa fictícia 10, e marcar com isótopo B, de massa fictícia 15, 20. Isso me cria uma separação do que vem da amostra A e do que vem da amostra B, com uma grande vantagem. A partir do momento que eu tenho essa marcação, eu posso misturar as amostras. Isso me cria uma robustez dos procedimentos seguintes muito forte, porque aí as variações metodológicas desaparecem, as amostras estão misturadas. Então eu consigo seguir, mesmo que complexas etapas de separação, de fracionamento de proteínas, ainda assim a gente consegue minimizar erros. Então é uma forma muito precisa de comparar amostras. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de separação cromatográfica. A gente tem diversas ferramentas para fracionar a proteína, principalmente utilizando as características físico-químicas delas. E, no final da história, a gente sempre coloca isso num sistema de espectrometria de massa. Existem outras maneiras? Sim. A gente pode utilizar antibody microarray, a gente pode utilizar, basicamente, várias ferramentas que dependem de anticorpos. A gente tem a plataforma de Luminex, a gente tem um monte de outras plataformas aí que podem ser utilizadas para identificar proteínas. Mas, basicamente, são aquelas que a gente já sabe que estão lá dentro. Se a gente não sabe, não adianta utilizar anticorpo, né? Então, está aqui um exemplo. Aqui um outro exemplo que a gente usa de rotina no nosso laboratório, que na verdade trouxeram bons resultados até hoje. A gente já discutiu o problema do onde a proteína está, e ao mesmo tempo a gente sabe que o proteoma nuclear é diferente do proteoma citoplasmático, que é diferente do proteoma de membrana, que por sua vez é diferente do secretoma. E se eu fraciono isso, eu crio conjuntos de proteínas que sobrepõem-se apenas ligeiramente naquelas proteínas que estão trafegando entre esses compartimentos. Isso me permite ampliar a cobertura do meu proteoma, entender mais, identificar mais proteínas que estão presentes lá. E aqui é um exemplo. A gente tem protocolos muito bem definidos em que a célula ela pode ser fracionada ou, um exemplo, as proteínas de superfície podem ser capturadas com bastante sensibilidade, ou a gente pode utilizar só o meio condicionado da célula para capturar as proteínas secretadas, ou a gente pode fracionar células em proteínas nucleares, ou fração nuclear enriquecida com núcleo, fração mitocondrial, fração citoplasmática, fração resistente a detergentes, e a gente vai ver um outro exemplo aqui. Tá? Ótimo, a partir do momento que a gente tem nosso conjunto de proteínas marcado ou não, né, a gente utiliza esse instrumento em que basicamente a gente pega todas as proteínas, desnatura elas, transforma ela em peptídeos com o auxílio de uma enzima. Por quê? Porque o nosso espectrômetro de massa consegue lidar com a complexidade em termos de peptídeo, mas ainda não está muito bem na fita em termos de complexidade proteica. Tá? A gente coloca tudo isso para um processo de separação e online ou inline a gente tem um espectrômetro de massa que mede a massa desses peptídeos e depois sugere uma sequência desses peptídeos. E de novo a gente não entra em detalhes de como isso é feito. Existem plataformas de bioinformática muito sólidas, muito bem estabelecidas para tirar a informação de um pico ou de vários picos de fragmentos, sabendo uma massa intacta que gera uma sequência. Basicamente é medindo a diferença dos picos de fragmentação aqui. Tá? Fantástico. Isso normalmente gera para a gente uma lista de milhões de peptídeos. A gente tem que lidar com essa complexidade. A gente, no final das contas, joga fora muita informação. Ou joga fora muito dado. Não consegue transformar dado em informação. Porque é um processo automatizado. Todo processo automatizado, em algum momento, você precisa focar. Você precisa dirigir a tua pergunta. Porque, basicamente, um estudo proteômico como esse, que pode durar uma semana de coleta de dados em um espectrômetro de massa, e, normalmente, a coleta de dados costuma ser mais rápida do que a análise desses dados pelo software de identificação, a gente tem trabalho para ano, ou anos, né, com a simples coleta de dados proteômicos, assim como é nas outras ômicas da vida. Né? Um pequeno detalhe, eu tinha começado o exemplo com a marcação isotópica, é como que isso funciona. E sem entrar muito em detalhes de
Por que usar marcação isotópica? Aqui é um belo exemplo de como a gente vê isso realmente. Tá? Isso aqui é um conjunto, é uma mistura de uma amostra A, vinda de pacientes normais, e uma amostra B, é um pool de pacientes com câncer. Tá? Essas amostras foram marcadas com dois marcadores diferentes, e o espectrômetro de massa consegue separar. A gente olha sempre para o primeiro pico, tá? Aqui, e esse primeiro pico aqui. O primeiro pico significa que a gente só tem carbono 12. Lembrando que a gente tem 1% de carbono 13 no nosso organismo, e isso gera outros piquinhos para a gente negligenciar. Tá? Olhando para esse primeiro pico, basta a gente calcular a diferença para esse outro pico que foi marcado com o meu isótopo, e basicamente a intensidade desse pico sobre esse pico gera a proporção de proteína no nosso ambiente. De novo, tratando-se de milhões de eventos como esse, se você não tiver uma plataforma de bioinformática muito sólida, a coisa não funciona. Então vamos colocar assim, a proteômica, a primeira vez que foi dito o termo proteômica foi em 1993 para 4 ou coisa parecida. Ou seja, a gente está com menos de 25 anos, 20 e poucos anos aí, ouvindo essa palavra. O pior, né? Quando ela foi dita para a primeira vez, eu já estava por aí. Né? Então, dá para ter uma ideia de como a coisa andou. Muito se investiu no começo em desenvolvimento de técnica. E a partir de um certo ponto, o desenvolvimento de técnica reduziu e as aplicações começaram a mostrar o potencial da plataforma. Tá? Isso aqui foi um dos exemplos. Então, para poder fazer uma quantificação desse tipo, a gente investiu praticamente 3 anos de estudo para conseguir montar, desde da reação química para fazer a marcação, até a plataforma de bioinformática que conseguia analisar isso. Tá? Fantástico. E aqui é um bom ponto de quebra de informação. Muitos talvez já viram bastante esse slide, mas a gente chega aqui num outro paradigma. A gente gera listas com milhares de proteínas, teoricamente, que tem alguma informação biológica ali, dentro de um ponto específico de um processo biológico. Eu não sei o que aconteceu antes ou o que está para acontecer logo em seguida. E utilizo uma ferramenta super cara, super sofisticada, $1 milhão aí, para fazer isso. Eu posso publicar um belo artigo dizendo, está aqui, identifiquei 6.000 proteínas, que 3.000 são alteradas, elas estão relacionadas às vias de sinalização A, B, C, tudo em cima do computador. E a biologia? E o resultado? Pior, se eu estou numa faculdade de medicina ou pensando em uma eventual medicina translacional de fato, e o paciente? O que a gente faz com aquele monte de proteína identificada do sangue do cara que doou para tentar achar uma indicação se o cara vai melhorar ou não? Não dá. A gente não consegue. O volume de informação é muito grande. Em algum momento a gente precisa retornar para esse ponto aqui. A gente precisa sair daquela nuvem de dados, focar, fechar em algo relevante e interessante e voltar para a bioquímica tradicional, baseada em Western blot, baseada em experimentos com cinética enzimática, para tentar resolver essa situação. Então, esse paradigma está muito presente hoje. Qualquer um de vocês que falar, vou começar meus estudos proteômicos, eu sugiro que você não colete nenhum dado. Você vá para a literatura, pegue tudo que está publicado, junte 2, 3 trabalhos bem feitos, bem coletados, instrumentos bem atualizados, e comece dali. Nem perca seu tempo em desenvolver modelo de novo, porque vai ter tanta coisa para ser feita que dali é o suficiente. Já tem muita gente publicando os grandes artigos partindo do banco de dados que alguém depositou. Tá? Na verdade, isso vem sendo feito aqui dentro, em colaboração com o grupo do professor Wilson. Nós temos alguns aqui que estão dando uma força muito grande para a gente integrar esses resultados. Tá? E é isso. Então, a gente chegou nesse paradigma. Mas, a gente sempre tem uma outra opção. Por quê? Olhar para tudo de novo e de novo e de novo parece meio jogar dinheiro fora. Existem muitas pessoas que fazem isso, muitos grupos ricos que fazem isso. Se eu pegar proteína por proteína e ficar olhando uma por uma, vai demorar um bom tempo para eu conseguir chegar em grandes conclusões. Então, a gente tentou balancear as coisas. Há uns 5, 8 anos atrás,
pensou-se em utilizar as informações proteômicas prévias e se criar focos específicos, mas não obrigatoriamente de uma proteína. Por que não selecionar um conjunto de proteínas? E a gente vai dar alguns exemplos aqui. Um exemplo bem simples e que funcionou muito bem no nosso laboratório. Vamos olhar para a cascata da glicólise em células que faz sentido olhar para as alterações da via glicolítica. E você cria lá as 10 proteínas, bota lactato desidrogenase para ver se está acontecendo uma fermentaçãozinha, 11, 12 proteínas, e você consegue monitorar essas proteínas num grande número de amostras, em experimentos mais complexos, com vários tratamentos, inibidores e assim por diante. Ou seja, a gente não precisa ficar olhando para as 23 mil proteínas todas as vezes, a gente pode selecionar conjuntos específicos. Isso é definido como Targeted Proteomics, ou o que a gente usa muito hoje em dia é a proteômica dirigida. Tá? Então, eu seleciono as varas específicas que eu quero utilizar para pescar. Basicamente, cada proteína pode estar com a isca específica em cada uma dessas varas. Tá? Como isso é feito? Mais uma vez, a gente já gerou bastante informação. A gente sabe quais são os peptídeos identificados para cada proteína. Se quiserem fazer uma analogia muito simples, vocês escolhem primers para monitorar RNA por PCR. A gente também precisa de peptídeos específicos para representarem bem a nossa proteína. Peptídeos que não estão em isoformas, peptídeos que são estáveis, que não sofrem modificações. Tá? A partir do momento que eu conheço eles, eu posso ensinar meu espectrômetro de massa para procurar especificamente por eles. Tá? Então, eu simplesmente falo, peptídeo, ou espectrômetro, procura só pelos peptídeos verdes. E aí algumas informações adicionais que a gente pode dar para ele, vocês se lembram, a gente utiliza fragmentação para identificar a sequência, a gente vai usar os fragmentos do peptídeo verde para ter certeza que ele é ele mesmo. Porque eu posso dizer para vocês, se vocês pegarem um genoma inteiro e procurarem quantos peptídeos de massa 1000 eu tenho no genoma inteiro, eu tenho milhares. Então, não é suficiente a massa, mesmo que com alta precisão. Eu preciso de uma informação um pouquinho melhor. Tá? Então, essa basicamente é a estratégia. E, de novo, a gente não entra em detalhe, mas eu fico à disposição para quem quiser perguntar, ou então pergunta para o Alexander, que já está craque nisso. Tá? Tá ótimo. E aqui eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um padrão de fragmentação de um peptídeo do PSA. Tá? Toda vez que a gente entra em... Vamos tentar utilizar estudos proteômicos para detectar alguma coisa. A gente usa o PSA. PSA é muito bem detectado por diversas técnicas. Se a gente não consegue fazer bem com o PSA, não adianta querer fazer com outro. Basicamente, essa é a história. E está lá o PSA. Tem um belo peptídeo que representa o PSA. Esse aqui é o padrão de fragmentação do peptídeo. Vocês estão vendo que tem 2 fragmentos muito bonitos aqui que a gente pode selecionar para monitorar. Tá? E o que a gente faz com isso? Isso aqui é uma amostra que contém PSA total num espectrômetro de massa. Vocês estão vendo a complexidade. Na verdade, a complexidade é muito maior do que a gente está vendo aqui, com esse monte de picozinho aí. Se eu ensino o espectrômetro de massa a procurar só por PSA, eu passo a ver isso aqui. Todo aquele resto é jogado fora. Então, eu aumento em torno de 1 milhão, em 10 mil vezes a sensibilidade de detecção de uma proteína específica. E a vantagem é que a gente pode fazer isso simultaneamente com várias proteínas. Obviamente, existe todo um trabalho de preparo dessa amostra. Isso está muito bem estabelecido, protocolos bem definidos e publicados. Por quê? A gente precisa que aqueles peptídeos estejam bem comportados. A gente sabe que nem todos são. E se eles não são bem comportados, é igual o primer inespecífico, que gera algumas bandas no PCR. Não adianta. Tá? Fantástico. Bom, eu investi aproximadamente 30 minutos para pensar ou mostrar como que a gente pensa, como que a gente estuda um proteoma. Tá? Então vamos entrar em alguns exemplos específicos, porque eu acho que aqui mostra de fato a validade. Eu selecionei uma história que não está ainda concluída, tá? Mas que tem pelo menos uns 8 anos de uma pessoa investida aqui, que é a Carol Tomé, que está sentadinha ali atrás. Tá? Essa história ela começou com uma observação interessante. Existem compostos chamados alquilfosfolipídios, que são basicamente detergentes. Vamos resumir essa história.
E esses alquilfosfolipídios, eles têm propriedade de matar especificamente algumas linhagens de leucemia. Por quê? Algo tipo detergente mataria especificamente? Bom, quando especificamente eu estou dizendo que a DE50 dele é 100 vezes melhor para a célula leucêmica do que para uma célula normal. Tá? Não significa que ele não é tóxico se a gente aumentar a concentração. E particularmente o grupo de química aqui da Faculdade de Filosofia sintetizou um análogo mais potente do que já tinha comercialmente ou em estudo. Não são moléculas novas, são moléculas que já estão por aí sendo estudadas clinicamente há algum tempo, mas que por um acaso estão de alguma forma voltando ao interesse. E esse análogo que estava sendo sintetizado tinha uma potência um pouquinho melhor do que o tradicional. Tá? E eu já, para resumir a história, posso dizer que depois da Carol ter feito alguns estudos proteômicos globais, sem ver absolutamente nenhuma diferença da célula tratada e não tratada, nós tivemos que utilizar aquele olhar mais focado. E depois de investir em um processo de fracionamento celular, a gente percebeu que existia sim um subproteoma que era alterado. E esse subproteoma era um subproteoma de proteínas presentes em rafts lipídicos. Bem resumidamente, mesmo porque eu não sou especialista nisso, as células contêm grupos de proteínas próximos em balsas que flutuam na sua superfície. Essas proteínas desenvolvem mecanismos ou atuam em mecanismos simultaneamente ou coordenadamente. Né? Então, representado aqui em vermelho, por exemplo, é um lipídio ráftico, é um lipid raft, né? Para a parte extracelular e para a parte intracelular. Então eu tenho receptores todos grudadinhos apontando para fora e moléculas para dentro também próximas, o que permite montar o que eles chamam de andaimes moleculares, ou seja, as proteínas que estão ali dentro elas estão próximas, interagindo, estabilizando o que está acontecendo ali naquela região. Existem sugestões que inclusive os RNAs mensageiros para algumas dessas proteínas estão por ali também, para que a síntese seja rápida. Tá? Ótimo. Então, quando a gente olhou para esses rafts lipídicos, a gente percebia que tinha, sim, algumas alterações. Como que isso foi feito? Células foram marcadas com os nossos isótopos, como a gente tinha dito. Então, a gente tinha células marcadas com um isótopo que a gente chama de leve, que é o que tem menos massa, com um pesado, foram misturados. E aí foi investido num processo de separação, onde a gente consegue tirar uma fração enriquecida em núcleo, depois uma fração enriquecida em citossol, cria-se um pellet, esse pellet teoricamente está muito rico em membranas, e aí a fração com lipid raft ela é resistente a alguns detergentes, e ela consegue ser solubilizada só com um detergente específico chamado de OG. Então a gente cria uma fração enriquecida, por favor, a gente não está com 100% de eficiência aqui, a gente está enriquecendo o subproteoma. Tá? E aqui a gente mostra que, de fato, a gente consegue, com alguns marcadores conhecidos de lipid raft, como o próprio Lean, separar muito bem isso, ou enriquecer muito bem isso. Tá? E aqui uma observação, para que fazer isso? Se eu olho para o extrato total de células, eu identifiquei 1.221 proteínas. Se eu olhar só para a fração de lipid raft, 1.121 proteínas. Epa, o número é parecido, sim, só que menos de 50% das proteínas foram observadas nas duas. Eu tenho que lembrar que são utilizadas técnicas que não desmontam aqueles complexos moleculares. São técnicas suaves, PBS, basicamente. Então, o que funciona, continua ligado. Então, é de se imaginar que proteínas citoplasmáticas do lado interno foram puxadas juntas com nossos lipid rafts para dar esse overlap. E, ao mesmo tempo, coisas novas que não apareceriam porque estavam muito diluídas. Depois de muito trabalho, muitos filtros, muita análise estatística, a gente chegou numa lista de várias proteínas, mas uma que chamava a nossa atenção está aqui, LAT2, também conhecida como menital. É uma proteína intracelular, mas que fica pendurada na parte intracelular por uma âncora lipídica, uma palmitoilação, que é uma modificação pós-tradicional conhecida. Tá? A palmitoilação permite que essa proteína fique ancorada na membrana, mas do lado de dentro, não é exportada, fica pelo lado de dentro. Parece começar a fazer sentido a história do detergente. Palmitoilada, lipídio, detergente, talvez a gente estivesse rompendo essa interação
do lipídio, ou da palmitoilação com a membrana. Não temos prova disso ainda. Tá? Mas o que a gente observava é que com o tratamento com o nosso composto, de fato, em pouco tempo a gente perdia a proteína, ela sumia, desaparecia da célula e, em paralelo com isso, e eu acho que eu não tenho um slide para mostrar, levava a célula à apoptose. O composto referência, que estava sendo estudado na clínica, tem a mesma atividade, apesar de mais fraca, nas mesmas concentrações. Tá? Então, com um experimento simples como esse, em 2 linhagens celulares, interessante dizer que uma terceira nem tinha essa proteína. Tá? Ou seja, isso não é unânime. A gente não está curando todas as leucemias simultaneamente, alguns subtipos específicos. Tá? Então, a gente conseguia, representadas pelo NB4 e o 937, 2 linhagens, mostrar que sim, o nosso composto, de alguma forma, desmonta aquela estrutura, aquele scaffold, aquele andaime, e aí existe uma progressão para uma cascata de apoptose, morte celular aí dentro. Tá? Ótimo. Mais recentemente, e de novo, essa é uma história longa, o que foi demonstrado em colaboração com o grupo do professor Rego é que, por expressão gênica, tá, os pacientes de AML têm uma concentração menor de LAT2 do que os controles. Pior, os pacientes que têm uma alta concentração de NTAL morrem mais rápido. Ou seja, de fato, essa proteína tem alguma função. Tá? Para resolver esse problema, o que foi feito foram modelos animais em que a LAT2, a NTAL, foi anulada, knockdown. E aqui a gente pode ver o crescimento tumoral em vermelho para uma knockdown controle e para uma knockdown da NTAL-LAT. Ou seja, o tumor cresce muito menos. De fato, mais uma vez, ela é relevante. Tá? Toda a análise estatística aqui. Ótimo. Em algum ponto a gente não conseguia saber como que a LAT2, uma proteína que está lá no lipid draft, desencadeava via sinalização, como mTOR, AKT, para levar à morte celular. E um fator interessante para a gente conseguir identificar isso é saber com quem ela interage. Tá? E aí, novamente, a gente utilizou uma estratégia proteômica. Dessa vez, a estratégia proteômica foi tentar identificar quais são as proteínas que interagem com LAT2. O que foi feito? Uma coluna em que eu tinha um anticorpo para LAT2 imobilizado, a gente passou um extrato celular, a LAT2 gruda ali e junto com a LAT2 todas aquelas que interagem. E a gente utilizou novamente a estratégia proteômica para identificar quais eram essas proteínas, mas já devo dizer para vocês que qualquer anticorpo pendurado numa coluna que se passa o extrato celular vai trazer um monte de proteína. Então a gente teve que criar toda uma estratégia para priorizar as proteínas. Foi o tal do enrichment factor, que foi criado baseado na intensidade dos picos que eram observados, para 2 linhagens celulares. Baseado nisso, a gente priorizou uma lista e foi procurar particularmente cada uma dessas proteínas em experimentos reversos, utilizando o anticorpo reverso para saber se, quando eu pegava quem é o candidato à interação, vinha a LAT2, a NTAL também, para 2 linhagens celulares. E um experimento muito elegante, muito superficialmente interpretado, é que se eu tenho essas 2 proteínas na célula próximas, eu crio uma bolinha branca dentro da célula. Isso aqui se chama Proximity Affinity Ligation, ou PELISA. É um sistema em que eu tenho 2 anticorpos que, quando eles estão próximos, eles conseguem hibridizar uma sonda que, quando é superexpressa, cria luminescência. Fantástico. A gente mostra que a LAT2 interage com proteínas bastante relevantes e essa história ainda não está completa. E, se Deus quiser, vai estar completa em muito breve. O artigo está em revisão, numa excelente revista, para mostrar, primeiro, nenhum estudo genômico teria condição, ou transcriptômico teria condição de identificar uma proteína que é expressa, mas que sai do lipid raft por conta da ação de um detergente. Né? E buscar essas interações. A proteômica para medir interações proteína-proteína está cada vez mais evidente, ao ponto de que, em muito breve, talvez se consiga determinar estruturas tridimensionais de proteínas simplesmente medindo essas interações dentro de uma proteína. Não menos importante é o ramo da análise proteômica da MT, transição epitélio-mesenquimal, e muito brevemente, porque a plateia provavelmente sabe melhor do que eu sobre isso,
dentro de um processo de progressão tumoral, a gente tem várias etapas, e a etapa de invasão e metástase depende de que a célula se reprograme para que ela se torne invasiva, migratória. No Fantástico de domingo, estavam dizendo a respeito de um novo tratamento, ontem, né? Foi ontem? Recentemente. De um novo tratamento que impede a metástase. Eu não fui procurar qual é a molécula específica, mas está aí, uma bela estratégia, né? Ou seja, ela deve estar sendo regulada durante a MT também. A MT basicamente faz com que as células percam os contatos intracelulares para que a célula se torne migrante. Várias proteínas já são conhecidas como presentes nesse processo e, particularmente aqui, dentro do grupo do professor Dimas, com a Camila, a gente conseguiu desenvolver um modelo de superexpressão de um fator de transcrição que disparava MT. Então, isso aqui é uma colônia de linhagem celular e que dá para perceber que as células verdes que estão expressando grande quantidade desse fator de transcrição estão meio que tentando desgrudar desse conjuntinho específico de células aqui, perdendo o caráter epitelial dela. Obviamente, a gente fez um estudo proteômico, na verdade, a gente fez vários, com diferentes processos de indução de MT para câncer de mama, pâncreas, próstata, ovário, pulmão, etc. E aí a gente chega em tabelas desse tipo, em que verde as proteínas diminuem, vermelho as proteínas aumentam. Basicamente, aqui elas estão separadas em proteínas nas primeiras duas de nucleares, citoplasmáticas e de membrana. Dá para perceber que várias se comportam muito bem e algumas não tão bem. Portanto, elas têm alteração intercompartimento. Obviamente, a gente olha isso de um ponto de vista mais global para tentar entender o que está acontecendo e todo mundo vai concordar comigo que a gente tem dois nós muito relevantes nessa rede de proteínas alteradas. Esse nozinhos aqui e aqui. CDK1, uma ciclina dependente kinase que controla ciclo celular. E uma HDAC, uma histona deacetilase, que controla a acetilação de histona, portanto epigenética. Obviamente, a gente foi investir nisso e mostrou-se que, sim, na MT, você altera e coloca a célula em senescência, estabilizada em G0, G1. Função da ciclina. E, em paralelo, a gente utilizou uma estratégia bem bioquímica do rapaz que estava sentado na pedra, utilizando um inibidor químico comercialmente disponível na Sigma, que compra o pozinho branco, que inibe histona deacetilase. E o que a gente observava é que quando a gente inibia a histona deacetilase, as células mudavam e pareciam estar entrando em MT, aumentavam a expressão do snail, aquele cara que foi superexpresso para indicar o processo de MT, e também ativava algumas vias. Ou seja, existe uma conversa entre os dois, entre a epigenética e a superexpressão. Tá? Um estudo muito parecido, só que utilizando fator de crescimento epidermal, EGF. Como vocês sabem, o EGF ele promove o crescimento celular, mas nesse estudo a gente percebeu que ele promovia a MT, portanto ele reduziu o crescimento celular. Uma estratégia muito parecida, redes muito parecidas, e o que a gente mostra também é um tratamento com EGF leva a um cell cycle rest, e os marcadores estão indicando que sim, isso é verdade. Portanto, para induzir MT, eu paro a célula, obviamente, porque ela tem que se reprogramar para conseguir o fenótipo necessário para migrar. Eu tinha dito bastante do Targeted Proteomics, particularmente a gente investiu bastante para criar aquele painel, aquele conjunto de proteínas que refletisse bem a MT, porque isso permitiria, como eu disse, diferentes tipos de experimentos para entender a MT. E sem entrar em muito detalhe, alguns desses são proteínas muito bem conhecidas, mas o que isso permitiu? Por exemplo, isso aqui é uma análise temporal de expressão de uma proteína. Ou seja, eu consigo fazer time course. Eu não posso fazer time course com análise proteômica global, é muito caro. Mas com uma análise proteômica dirigida mais simples, a gente pode. Né? Então, a gente mostra que essa é a taxa de secreção de determinada proteína, no caso aqui é TIMP1, para a célula. Eu posso mostrar como que é o painel de uma indução da MT em 4 canais, é como se vocês fizessem 4 Western blots simultaneamente em meia hora. Então, a gente percebe que caderina desce, vimentina sobe, mesotelina desce, TIMP1 desce.
Então, isso é um experimento muito simples, mas facilmente respondidos pela proteômica dirigida. A gente pode criar experimentos mais complexos, com diferentes condições de tratamento de célula, medindo diferentes proteínas, caderina 1, SOD2, HE4, com diferentes tipos de TGF, aqui no caso, tempos, etc. Ou seja, imagina tentar fazer isso por Western blot, não é uma coisa muito viável, mas definido esse painel, esses experimentos passam a ser bem rotineiros. Isso aqui é mais um exemplo de como a gente faz isso para ilustrar. Eu vou passar a parte de software. Existem softwares muito bem estabelecidos e, na verdade, o que promoveu a área de proteômica dirigida foi o desenvolvimento do software, por incrível que pareça. Porque os fabricantes de espectrômetros de massa não estavam muito preocupados com essa aplicação, e se não fosse a iniciativa de desenvolver o software para permitir análise, você não tinha condição de analisar tamanha complexidade de dados, ainda assim, nos softwares padrão. Tá? Chama Skyline, se alguém tiver interesse. E aí a gente passou a investir também um pouco em amostra clínica. De novo, principalmente em câncer de ovário, que são parcerias já bem estabelecidas. Então, levantando informação sobre quais proteínas, e obviamente não dá para ver, estão reguladas em um pool de tumor maligno de ovário versus tumor benigno de ovário, a gente criou um painel representado por cada um desses piquinhos. Isso é uma analogia àquele pico do PSA lá atrás, que eu mostrei, que era um só, mas aqui a gente tem 30 e poucas proteínas sendo monitoradas simultaneamente, para mostrar em amostras individuais de pacientes como que está aquilo. Porque não basta você olhar para um pool e dizer que aquilo é unânime, que aquilo serve para diagnosticar uma coisa de outra. Você precisa olhar individualmente no paciente. E a gente percebe que, inclusive, uma das pacientes, curiosamente aqui, ela era controle benigno, mas ela tinha uma série de problemas que poderiam também estar aumentando o nível da proteína. E quando ela está presente num pool, ela pode desviar completamente a análise que a gente estava fazendo total, né? Basicamente, esse estudo trouxe um painel de proteínas interessantes para monitorar o câncer de ovário. De novo, tentar resumir tudo isso em pouco tempo não é fácil, e a ideia era mostrar mais ou menos que tipo de estratégia a gente toma. Muita coisa por vir, óbvio, né? Como eu já disse lá no começo, a gente coleta dado muito mais rápido do que a gente analisa. A primeira coisa que eu tenho a dizer, e para todos que estão estudando e para aqueles que vão continuar no CTC nos próximos anos, as células mesenquimais voltam com força como tópico de pesquisa. A gente tem bastante estudo completado com célula mesenquimal, mostrando diferença entre célula mesenquimal de cordão umbilical, de medula óssea, de fígado fetal, que é o caso do segundo item. Foi feito um estudo muito detalhado das diferenças de pericitos, uma linhagem que representa pericito de fígado versus as mesenquimais, porque ambas parecem estar relacionadas com fibrose hepática. Ou seja, a gente tem dado para investir em cima disso. A produção em grande escala de célula mesenquimal é prioridade aqui no Hemocentro, e a gente tem a caracterização do secretoma de célula mesenquimal, mesmo porque, eu posso pular aqui embaixo, não é descartável a possibilidade de que a gente coloque essas células mesenquimais em um grande bioreator para serem utilizadas no paciente e que o meio condicionado tenha centenas de milhares de reais em citocinas que podem ser purificadas ou utilizadas ou mesmo formuladas para outras aplicações. Tá? No meio do caminho, a gente tem um belo estudo que ainda não tem outro parecido publicado na literatura, em que a gente compara o nicho da medula óssea de leucemia versus controles. Esse estudo foi coletado há poucos anos atrás e está aí ainda à disposição para ser avançado. Tá? A história de pathways metabólicos, particularmente, ou a glicólise, ou o que acontece na mitocôndria, está pronto. O que significa isso? Os painéis estão disponíveis, programados no espectrômetro de massa. Se em algum momento alterações glicolíticas ou de fosforilação oxidativa for interesse, é pegar a amostra, fazer um extrato total e analisar, porque está pronto. Né? E a gente utilizou isso, inclusive, para mostrar a diferença entre células provenientes de um paciente esquizofrênico e não esquizofrênico, que existe desvios metabólicos nessas células relacionadas à esquizofrenia, uma colaboração externa que a gente tem.
E basicamente é isso. Não preciso nem dizer que tem muita gente envolvida e provavelmente gerações anteriores de alunos ainda não foram nem devidamente listados. Mas esse é o grupo mais recente, é o grupo que está pondo a mão na massa atualmente. Temos espaço para novos alunos, se alguém tiver interesse. E tudo isso tem que ser expandido, tem que ser reformulado, tem que ser avançado para as próximas fases do nosso Centro de Terapia Celular. Eu acho que paro por aqui, para sobrar um tempinho, para que, caso alguém tenha alguma dúvida, aproveite o momento. Obrigado.